Dentro em meu peito está a vontade de muito ser Maria, tu que és porta do céu. Na companhia e animação de Isabela Bacarim, programa Café com a Bela. As manhãs de quinta-feira ganharam alegria, conhecimento, orações, histórias e testemunhos que alimentam e edificam a vida. Programa Café com a Bela. Essa música é um grande hino que eu sempre quis gravar. A gente teve a oportunidade. Vamos lá. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar.
Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande o teu amor. eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto. Aleluia, Maravilhosos, maravilhosas. Um presente de Deus poder ter na nossa música católica tantas potências, tantas pessoas lindas, com coração lindo. E esse maravilhoso aqui, meu diretor musical, Adelson Freire. Vocês foram um carinho de Deus para mim nessa noite, todos vocês. Obrigada. Como eu não sei, tentei encontrar. Ontem havia sentido, hoje não há. Tudo parece estranho, como se fosse outro lugar. Minha alma padece em vão, a dor não parar.
Se existe alegria, mesmo assim, alguém sempre chora. Se existe esperança, muita gente não espera. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui ao vivo no nosso programa Café com a Bela. Bem-vindos, pegue seu cafezinho. Você que está aí se preparando para fazer o almoço, já vai fazendo o almoço, ouvindo a gente. Fico muito feliz com a sua audiência. E hoje eu preparei um programa sobre os pais, porque afinal domingo será Dia dos Pais. Aproveito para mandar um beijo para o meu pai, o Olavo, que deve estar aí ouvindo. Um beijo, feliz Dia dos Pais, muito obrigada por ser meu pai, me ensinou muitas coisas, fez esse papel muito bem. Então, hoje, eu quero primeiro enfocar um pouquinho na importância do papel do pai, porque a nossa sociedade está diminuindo cada vez mais o papel do homem. Vejam, eu sei que a maioria dos meus ouvintes é mulher, e eu sei que as mulheres se ligam mais nesses temas de família e tal. Mas você como mulher, se você estiver ouvindo, você for mulher, e você como homem também, tome consciência do papel do pai. O homem tem o seu papel na sociedade. E o que o feminismo e outras correntes ideológicas estão fazendo com o homem? Eles estão tolhendo o homem da sociedade. O homem está ficando cada vez mais quietinho. Então, a gente fala em violência doméstica, em feminicídio, mas existe o homicídio, certo? O assassinato dos homens mesmo, de forma específica. Quantos mendigos temos na rua? 80% são homens. Ou seja, os homens sofrem também certos tipos de violência, os homens estão mais suscetíveis ao alcoolismo, à droga. E essa cultura feminista foi entrando na nossa cabeça e a gente fica assim, ai, pobres as mulheres, coitadas das mulheres, e os homens são todos carrascos. Enfim, tem situações e situações, né, gente? Tem, sim, muitos homens que violentam as mulheres, homens desequilibrados, e a mulher está numa posição mais fragilizada em relação ao homem quando este é violento. Mas existe o contrário. Existe uma violência social contra os homens. E a gente não pode normalizar isso e achar que os homens são os carrascos. A gente tem que ter consciência do papel do homem na nossa sociedade. Deus criou homem e mulher e não foi à toa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não ir calando o homem e de impedindo o homem de ser homem. Para vocês terem uma noção, em países escandinavos, e eu morei na Dinamarca por 1 ano, quando eu tinha 16 anos eu fiz intercâmbio, então eu vi, tá? Países escandinavos, onde o feminismo é bem cultural, já está bem dentro da sociedade, o homem ele é apático, coitado. Porque ele não pode dar uma cantada numa mulher porque é assédio. Então, as mulheres têm iniciativa de tudo. Se ela quer pedir um moço em namoro, é ela que vai atrás. Se ela quer formar uma família, é sempre a mulher, entende? A mulher protagonizando tudo. E o homem vai ficando calado, silenciado, e você vê que isso é uma sociedade doente. Que, ao mesmo tempo que o machismo adoeceu a sociedade em alguns períodos onde a mulher foi muito tolhida, que isso realmente aconteceu e a gente não pode negar,
existe também agora uma tendência contrária, que também não é legal. A gente tolhendo os homens, então dentro da casa, a mãe que sabe tudo, a mãe que comanda tudo, o pai é um banana lá que faz o que a mãe manda. Gente, que exemplo que você está dando para os seus filhos? O seu marido ser um banana, que você manda no seu marido. Então, eu quero chamar primeiro a essa reflexão, para que vocês abram os olhos. E tem uma deputada estadual por Santa Catarina que dá palestras maravilhosas, vocês podem colocar no YouTube. Ela é historiadora e estuda feminismo, de um viés mais conservador. E ela traz esse olhar de tudo que o feminismo visa deturpar, tá? Então, eu estou falando para vocês tomarem consciência, porque muitas vezes, de forma subliminar, a gente vai colocando essas ideologias na nossa vida e na nossa família, o que é pior. E está ensinando o nosso filho a ser um capacho. E está meio que castrando o nosso marido. Castrando, entre aspas, né? Porque é uma forma de castrar. Quando você tolhe, o marido não tem iniciativa, ele não sabe nada das crianças, é a mulher que faz tudo, comanda tudo. A mulher tem o trabalho dela, ela não deixa o homem dar pitaco. Enfim, essa independência que é boa, porque evita aquela submissão que pode levar a você estar subjugada, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um limite, ou seja, o ideal é a interdependência, pai e mãe juntos fazendo o seu papel. Homem e mulher na sociedade, ambos têm que ter seus direitos respeitados e têm que ser protagonistas. Então, para quem ficou curioso para ver esse viés do feminismo, para estudar um pouquinho disso e os impactos disso tudo na nossa cultura, eu indico a Ana Campagnolo, que é essa deputada de Santa Catarina, e ela dá palestras maravilhosas sobre isso. Ela é protestante, tá? Mas ela muito boa. Ela até escreveu um livro sobre feminismo. Então, é bom para a gente saber. Porque o feminismo vem com essas pautas. A mulher tem que ganhar igual o homem e tal. Essas são pautas justas e boas, mas isso é só um pico do iceberg. Por trás tem toda uma ideologia, ao ponto de querer castrar realmente o homem, querer que o homem não mande nada, fique calado. E nessas sociedades onde o feminismo é muito implantado, o homem virou um banana mesmo. E esses homens estão em crise. E daí eles vão para alcoolismo, para droga, ficam marginalizados, porque eles não estão podendo exercer aquele papel. E isso causa uma dor muito grande, por quê? Porque aquele papel está impresso no coração do homem, na alma dele. Foi Deus que deu esse papel. Deus fez o homem homem. Entendem? Então, certos traços que até você diz, nossa, mas é mais tosco, mais brusco, do homem, são características masculinas. E a gente não deve querer feminilizar, querer que o marido seja como uma babá, como uma outra mãe, seja só ternura, só amor, porque o homem ama de uma forma diferente. Realmente, ele não vai ser um pai tosco, um pai brusco, porque isso aí é doença. É doença de temperamento, é doença de caráter, de falta de virtudes, que eu sempre falo aí para vocês. Mas, do jeito dele, de uma maneira mais rígida, ele tem que amar. Ele vai amar, mas de outra maneira, não tão terna quanto a mãe. E eu que tenho gostado muito de estudar psicanálise, não que tudo da psicanálise seja maravilhoso ou tudo eu concorde, tá, gente? Deixa ficar esse parênteses aí para vocês. Não é para engolir tudo, a gente tem que estudar, mas o que é bom a gente aproveita, a gente dá uma peneirada. Então, o Freud fala uma coisa que eu acho muito legal e que cabe na nossa realidade, cabe para a gente pensar. O pai, ele é aquela figura que representa a autoridade. E ele é aquela figura que vai chamar para o mundo real o filho. Então, na família equilibrada, que tem pai e mãe e a criança ou as crianças, a criança ela nasce grudadinha na mãe, não é verdade? É uma dependência biológica. O bebê precisa ser nutrido, ele precisa mamar, ele precisa
do carinho da mãe, do colo da mãe. Aí tem os hormônios, né, a ocitocina e tal, que a mãe fica totalmente apaixonada pelo bebê. Isso é hormonal, químico e é normal. E o que acontece? A mãe tá lá grudadinha no bebê, grudadinha no bebê. Quem que vai chegar uma hora e falar assim, ó, agora chega. Agora vamos parar, que agora você tem que dormir direito, você tem que voltar a ser minha esposa aqui. Vamos desgrudar um pouquinho desse bebê. Esse terceiro é o pai. Então, Freud fala que o pai é aquela figura importante que ele vai mostrar para a criança o mundo real. Ele separa o bebê da mãe. E não é uma separação negativa, é uma separação positiva. Porque se não houver essa separação, vai ser o filhinho da mamãe para o resto da vida. Vai estar muito dependente emocionalmente da mãe. E a criança não vai se entender, e depois vira um adulto, um adolescente, que não vai se entender enquanto ser independente de sua mãe. Sempre vai estar querendo fazer o que a mãe manda, o que a mãe acha. Ai, minha mãe não quer que eu namore essa, então eu não vou namorar essa. Ai, o que será que minha mãe quer que eu estude? Enfim, ele não vai se dominar enquanto um ser, não vai se enxergar enquanto um ser independente. Então, o pai tem esse papel fundamental de chamar para a realidade. Falar, ei, escuta aqui, vamos sair desse amorzinho aí, mãe e filho, que, ó, a vida tá aí, ó. Eu sou casado com ela, hein? Ela é minha, especialmente se o bebê for menino. E é muito interessante, porque eu tenho filho, o caçula é um menino, e a gente vê como é outra relação. As meninas já são independentes da mãe, assim, elas, tudo bem, bebê é dependente, mas depois vão crescendo, elas são mais independentes. Agora o menino, se não houver o pai para falar, agora chega, hein, desgruda da mãe, tal, o menino, ele é um grudinho sim com a mãe. Ele tem essa questão do sexo oposto, existe sim a menina mais com o pai, o menino mais com a mãe. Então, um menino sem a figura paterna, ele fica completamente abilolado, assim, ele fica desnorteado, porque ele vai estar grudado com a mãe o tempo todo. Tanto que a gente vê aí, eu conheço, quando não tem pai na família, ou os pais são separados, ou o pai é desconhecido, abandonou, enfim, o que acontece? Se é filho único, ou se é o caçula, que eu já vi várias vezes acontecer, quem que dorme na cama com a mãe? É o filho. Então, vejam que se não existir essa figura paterna, esse filho, ele começa a ter problema, e ele vai ter problema lá na frente, porque depois ele pode ser um pai que nunca seja pai realmente, porque ele teve aquele problema com a mãe, de apego. A formação da personalidade dele fica manca, fica carente. Então, ele não se autodetermina enquanto ser. Eu sou um ser independente da minha mãe. E o pai, ele tem esse papel primordial, imprescindível, de estar ali trazendo as realidades para o filho. Escuta, aqui, ó, essa mulher é minha, hein? Agora chega. Agora, ó, vai para sua cama, que agora ela vai ficar do meu lado. E eu digo para vocês, por experiência pessoal, o Álvaro, ele é muito grudado comigo. E ele demorou pra gente conseguir tirar ele do peito, porque ele mamava, tal, né? O caçula, não tive problema nenhum para amamentação. Geralmente a gente tem no primeiro mesmo, mais traumático. Aí o caçula já vai de boa, né? Aí chegou uma hora que meu marido que falava, Álvaro, chega. E na hora que ele falava, o Álvaro, ó, com 1 aninho, 2 aninhos, ele, outra postura. Porque ele via no pai a autoridade ali. Então, o Álvaro ele parou de mamar, por exemplo, mas ficava querendo dormir com a mão no peito da mãe, né? No meu caso, eu, né? Mas ele punha a mão e eu tirava, ele punha a mão e eu tirava. A hora que o meu marido chegava, olhava, o que é isso, Álvaro? Mas ele parava na hora, entendeu? Ele tinha aquela coisa de respeito. Não, a mãe é do papai, já entendi. Então, a autoridade, o pai representa a autoridade. E Freud, então ele fala isso. O pai tem o papel na família, enquanto o da mãe é de nutrir, o do pai é de representar a autoridade. É a lei moral, é a autoridade, as leis, a ordem e a realidade.
Então, se você para pensar, tem muito sentido isso que o Freud diz, embora talvez você não concorde com outros aspectos da psicanálise desenvolvida por Freud, tudo bem. Mas, então faz sentido, porque quando você olha aquelas crianças, aqueles meninos delinquentes que estão na cadeia, a maioria não tem pai, gente. Vejam, se o pai não está lá para representar a lei, a autoridade desde criança, aquela criança não enxerga a autoridade. E ela vai ter dificuldade para aceitar a autoridade, as leis, o Estado. Ela vai ter dificuldade para entender que existe algo maior, que ela precisa respeitar, que ela não faz apenas as vontades dela. Então, no começo, a vontade dela é o quê? Mamar e ficar grudado na mãe o dia inteiro. E o pai, ele entra para mostrar que existe uma outra realidade, que agora a gente vai fazer outras coisas, você precisa brincar, você precisa sair da mamãe. Você vai brincar sem a mãe. Você vai obedecer. E a gente vê nas famílias que, quando o pai vai sendo tolhido, que é o que tem acontecido, aquela mãe que abarca tudo, não deixa o pai participar de nada, o pai vai sendo silenciado, isso é um prejuízo tremendo para a criança. Lógico, para o pai também, né? Que vai ficando um banana mesmo, que vai ficando ali sem realizar a sua vocação, o seu chamado divino de ser pai. Se você não realiza a vocação que Deus te deu, meu filho, você vai ter essa dor pro resto da vida. Porque você nunca vai ser feliz. A gente é feliz quando a gente realiza a missão que Deus nos deu. A missão do pai é ser pai. Então, primeiro que ele vai ser um infeliz, se a mãe afasta o pai da relação. E segundo, que aquela criança vai ser infeliz. Menino principalmente, mas a menina também. Porque a menina também precisa de limites. A menina também precisa de alguém que chame ela para a realidade. A menina também precisa ver o que é uma relação boa de pai e de mãe, porque um dia ela vai ser mãe, provavelmente. Ela precisa saber que existe um equilíbrio de relações, que cada um tem o seu papel na família. Então, vejam, eu quero que vocês reflitam sobre isso. A importância do papel do pai e como é que você tem vivido isso no seu dia a dia. Agora a gente vai de música, vou dar um intervalinho, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Aproveite esse momento que a gente está aqui junto para refletir. Estou dando voz ao meu marido e eu, marido, estou tendo voz na minha casa? Reflita. E já a gente volta. Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar.
mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou. Ao me beijar, me acolheu num abraço de Quanto eu esperei, ansioso queria te ver. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, estamos de volta e o assunto de hoje é o pai. Feliz Dia dos Pais para todos os pais ouvintes e feliz Dia dos Sacerdotes, aí, especialmente para o padre Edivan, que é o diretor da rádio, está nos prestigiando, sempre nos ajuda. Também quero mandar um abraço para o Padre Caio, que é o meu diretor espiritual. Ele não vai ouvir, mas fica registrado o abraço. Acho que ele não vai conseguir ouvir. Eu quero falar um pouquinho, já que ontem também foi o dia do padre, e o padre é o pai. A gente não pode esquecer dessa figura. E a gente tem que entender essa vocação. Essa vocação de pai que todos os homens têm é a mesma. O padre é pai, né? Padre é pai em espanhol, em latim pater, né? Daí que veio. O padre é um pai espiritual. Ele tem essa preocupação de levar as suas ovelhas, o seu rebanho para o céu. E de representar Cristo, de ser Cristo para nós, especialmente celebrando o sacramento da Eucaristia e o da penitência, que só ele pode celebrar, porque assim quis Jesus. E ele tem esse papel e essa autoridade e realiza sua vocação, que é um presente de Deus, é um plus, é um extra, porque todos nós batizados temos a vocação de ir para o céu, de levar para o céu essa vocação apostólica. A gente tem sim, a gente tem que ser santos, todos nós, não é o padre só que tem que ser santo, não. Eu e você, nós temos que lutar, temos que melhorar, buscar um aprimoramento pessoal,
frequentar o sacramento da penitência. Olha só, gente. Olha o pai aí. O pai é o padre, né? A figura do padre foi querida por Deus para nos reaproximar dele. A reconciliação é feita através de uma figura de pai também. A figura do padre. E a gente tem que frequentar esse sacramento, hein? Nada de confessar só na Páscoa, perto do Natal, porque por mais que o mandamento da igreja seja confessar pelo menos uma vez por ano, perto da Páscoa, isso é igual uma mãe falar assim, filho, pelo amor de Deus, come uma vez por dia para você não morrer de fome. Então, quer dizer, não é é o mínimo. É o mínimo para você não morrer espiritualmente. Mas se der, confesse. Eu confesso toda semana, praticamente. As minhas filhas, eu estou levando confessar uma vez por mês. Por quê? Já tem que aprender. Eu já vou ensinando. Ai, mãe, por que eu estou mentindo? A minha filha falou assim para mim essa semana. Ah, mãe, eu não sei que... Eu descobri ela, né? Deixa eu explicar certinho. Peguei ela no pulo, roubando umas bolachas que eu não tinha autorizado comer. Aí ela fechou a porta do quarto e falou, ai, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas é que eu estou fazendo muita coisa escondida. Eu falei, eu sei o que está acontecendo com você. Se chama pecado, se chama mentirinha, enganar a mãe. E eu já fui criança e também fiz isso, mas como que a gente conserta isso? Confissão. Porque cada vez que a gente vai se confessar, a gente recebe mais graça na nossa alma para, não só perdoa aqueles pecados, por exemplo, a mentirinha, mas a gente recebe mais graça para vencer aquele pecado. Então, se eu fofoco, se eu minto, tudo mais, eu quero parar, largar desse vício, aí eu tenho que frequentar o sacramento da confissão, e é importante a gente mostrar para as crianças desde pequeno, tá? Eu fiz esse parênteses da confissão porque eu achei que cabia aqui, mas vejam que é a figura do pai. A vocação do padre é uma vocação de pai também. E a gente, muitas vezes, por que nas famílias existe um certo preconceito? Eu acho lindos padres, eu rezo pelas vocações dos padres, mas se algum filho meu resolver ser padre, se alguma filha minha resolver viver o celibato, eu vou pôr 1000 empecilhos e achar 1000 problemas. Porque você não entendeu direito o que é essa vocação. E que é uma graça de Deus e é um presente especialíssimo. É uma predileção. Entre os filhos é uma predileção essa vocação. Então, por que muitas vezes nas famílias as pessoas ficam com um obstáculo? Não quero que meu filho seja padre, eu quero que ele case e tal. Porque você está com o olhar errado. Porque você olha para o padre e tem dó. Se você acha, coitadinho do padre não é casado, coitadinho do padre não tem quem faça a comida dele, sei lá. Coitadinha da irmã, da freira, do frei, quem quer que seja. Coitadinho, é você que está com uma visão deturpada e tem que ver isso. Porque se você olhar com o olhar que Deus quer que você olhe, o olhar de que é uma predileção, é uma pessoa dotada de graças especiais, é uma graça específica ao celibato. Aí você enxerga a grandeza daquilo. E aí você vai dar pulos de alegria e você vai dar graças a Deus se tiver algum filho seu chamado para esse caminho. Então, não tenham medo de entregar os filhos na mão de Deus. Se for a vocação deles, livremente. Nunca chegue pro filho e fala, filho, você vai ser padre? Olha, igual antigamente existia, né? Filho, eu fiz uma promessa que você nascesse, você ia ser padre. Imagina, né? Que absurdo, que padre que ia dar, porque não tinha vocação. Né? Então, é um chamado, é pessoal. Mas vejam, Deus quis esse pai para nós. Ele é um pai dos pais. Ele é um pai que vai orientar e guiar todo o seu rebanho, inclusive vários pais. E vejam como a figura do pai, ela representa toda essa autoridade. Ela é a autoridade da igreja. É o padre. Ele representa Cristo ali, é a autoridade da igreja. A ele foi dada a chave do céu. Não foi que São Pedro recebeu de Jesus, né? A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Então, o Pai, ele tem a chave dos céus. O Pai Padre, em primeiro lugar, mas e dentro de casa, essa figura do pai que representa a autoridade e também vai ensinar a lei moral. Olha, essa é até Freud
que é uma personalidade assim até um pouco discutível do ponto de vista até da igreja, assim, ele fala algumas coisas ele fala que não são muito legais, mas nisso ele acertou. O pai é a autoridade, é a lei moral. O que é a lei moral? O que você deve fazer? Não pode trapacear, você não pode roubar, você deve obedecer, tem que ir para a escola, acordar, né, trabalhar. Então, o pai dentro de casa, ele representa essa lei. E você tem que deixar, você mãe que está ouvindo, tem que deixar o pai fazer seu papel. Porque a gente muitas vezes fica assim para o marido. Ai, mas você foi muito duro. Ai, você está sendo muito rígido. Ai, também não é assim. Tenha dó. Então, a gente tem que ponderar. Porque a gente tem o coração mais mole. Olha, eu que me considero uma mãe até rígida, tenho um coração mole se eu for comparar com meu marido. Porque assim, as crianças ficam, meio malzinho, eu já fico, meu Deus, será que tá doendo? Será que tá me enrolando? A gente fica naquele conflito, né? Aí chega o pai e fala, não, seguinte, vamos para a escola e não tem conversa, e tem que fazer porque tem que fazer. E depois você vê que realmente estavam te enrolando. Mas tem que deixar o pai fazer o papel dele. Porque é aí que você cria filhos que vão ser responsáveis para lidar com a vida. Senão vai ser aquele pessoal que, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, vou faltar no trabalho. Não tô afim, não vou fazer. Isso aí é falta de pai, falta de referência, de valores morais. Gente que trapaceia, que rouba e tal, ou não teve pai, porque teve essa ausência de autoridade, ou teve um pai que ensinou errado. Então, olha só como o pai é importante. A gente muitas vezes vê, né, vê e ouve falar do papel da mãe, o papel da mãe na conversão dos filhos, como ali Santa Mônica, né, para a conversão do seu filho Santo Agostinho. Então, a gente ouve muito falar do papel da mãe. E o pai acaba sendo esquecido. Mas, se o pai realmente tiver Deus no coração, tiver valores morais, respeitar a Deus, respeitar as leis, ensinar para seus filhos não trapacear, não roubar e tal, esses filhos vão estar no caminho reto desde crianças. Esses filhos vão se espelhar naquele pai. Porque o que muitas vezes ocorre é que se o pai é cheio de vício, as crianças não sabem para que lado que corre. Vamos supor uma mãe que é correta, justa e um pai cheio de vício. As chances aí das crianças ficarem perdidas é altíssima. Aí dessa família vai ter pode ser que tenha filho ateu, filho que seja mal resolvido, filho que tenha valores morais dúbios, porque ele não entendeu direito. Faltou aquela força, aquele exemplo do pai. Então, por mais que a mãe faça todo o seu esforço, e tem que fazer, né? Lógico, tem que fazer esforço redobrado e rezar redobrado. Se tiver um marido que esteja afastado da igreja, que não tenha valores morais bem consolidados, que de vez em quando trapaceie, minta, né? A mãe vai ter que fazer esse papel redobrado, assim, de rezar e de tentar ensinar. Mas vejam que o certo, o que Deus quis, é o homem fazendo esse papel também. Quando um homem dobra o joelho, quando um homem ensina os seus filhos a amar a Deus, a se dobrar, é como se ele dissesse assim, olha, eu que sou a autoridade dessa casa, me dobro diante da autoridade de Deus. E respeito outras autoridades, como, por exemplo, o Estado, as leis, os princípios. Um pai santo santifica toda a sua casa. Um pai que vive as virtudes, que eu sempre falo. Então, o pai também tem esse papel. E se você é pai e está ouvindo isso e vê que você precisa melhorar, você precisa ser mais virtuoso, comece a se esforçar. Você tem que dar exemplos de trabalho, de laboriosidade, de ajuda em casa. Se você quer que os seus filhos tenham compaixão, tenham empatia, tenha você compaixão. E eu não quero que vocês confundam o tema aqui e achem que eu estou falando que daí o homem vai só mandar na família e a mulher abaixa a cabeça. Não é assim, porque as relações são de interdependência, eu já falei isso.
Mas existe uma autoridade, sim, paterna. É lógico que o marido consciente, ele não vai chegar, gritar com as crianças, ele não vai simplesmente bater nas crianças. Isso não, isso é uma pessoa que está com a visão distorcida. A autoridade você ganha com respeito. Quando você é respeitado pelos seus filhos, eles te obedecem, você não precisa nem gritar. É só falar, só um olhar. Por que antigamente as pessoas falavam, nossa, meu pai só me dava aquele olhar, eu já entendia. E hoje em dia não. Porque a autoridade que tá ali em conflito, né? A autoridade, o pai não tá tendo uma autoridade reconhecida pelos filhos. Ou seja, ele não tá pondo o respeito necessário. E como é que faz isso? Ai, meu Deus, meus filhos não me respeitam, eu não tenho autoridade. Como é que eu vou fazer isso? Com muito amor, que não é num grito, é falar, ser firme na fala, não voltar atrás. Então, pense bem antes de falar. Porque quando você falar, se ninguém ajudar a mamãe a lavar a louça, não tem jantar, não tem jantar não, né? Não tem TV? Então, você compra aquilo, você pense bem. E o que às vezes acontece é que a gente fala coisas radicais, como esse exemplo, até que ia sair ato falho meu, né? Não tem jantar. Por exemplo, você fala uma coisa absurda, aí você vai deixar seus filhos morrendo de fome? Não, lógico que você não vai cumprir. Aí você já está minando sua própria autoridade, porque você fala e desfala, né? Aí ninguém ajuda a lavar a louça, mas chega depois e fala, ai, mas pode comer um biscoitinho antes de dormir, uma frutinha, né? Você já contradisse o que você disse antes. Então, aí você não vai ser respeitado. Então, o pai, ele é respeitado, e a mãe também, né? Quando são coerentes, amam muito os filhos. O pai ausente não tem autoridade porque ele não deu amor. O pai que está sempre longe, que, por exemplo, é um caminhoneiro, vamos supor, essa realidade. O pai está longe por questão de trabalho, ele é piloto de avião, é astronauta, enfim. Então, por questões de trabalho, ele está longe. Como é que ele faz? Ele vai mandar vídeo, mandar áudio. Hoje em dia é muito fácil. Mas vai manter essa relação de afeto próxima com os filhos. Que os filhos sintam, o meu pai está próximo, ele me ama. E daí, quando você fizer uma exigência para o seu filho, quando você falar alguma coisa, aquela criança sabe, está muito segura de que é uma exigência com amor. Agora, por que às vezes as crianças, e especialmente os adolescentes, porque daí aflora tudo, né, na adolescência, aí não querem respeitar o pai? O pai nunca esteve aí, não brincou com um filho, não mostrou que amava com atos concretos, não esteve próximo, não desenvolveu uma relação próxima, mas agora só chega aqui querendo se achar o todo-poderoso e mandar em mim o que eu vou fazer, como que eu vou estudar, como que eu vou agir. Então, o respeito se ganha no amor. Então, é o pai presente, é o pai que está lá para apoiar, para brincar. E a hora que ele for falar alguma coisa, aquilo vai entrar como lei para a criança, ela vai entender. E vai te respeitar. Então, a autoridade, ela é ganhada com respeito e com amor. Então, não adianta você achar que, nossa, eu sou seu pai. Ou tem mulher que faz isso também. Sou sua mãe, eu sei mais e tal. Mas só fica exigindo. Vai chegar um tempo que a criança não vai obedecer. Quando ela for ficando mais espertinha, a partir dos 7 anos, daí começa, engana, vai enganar, vai escamotear, vai dar seus jeitinhos de burlar. Se ela não confrontar de fato o pai ou a mãe, né, e falar, não, eu não vou te obedecer, eu não concordo, enfim, ela vai dar o seu jeito de dar os jeitinhos dela ali para desobedecer. E a gente consegue consertar isso com muita autoridade e muito amor. Então, pais, não tenham medo de exercer sua autoridade. Conversem com a esposa, estejam alinhados. Tá? Não vai ter decisões assim que, eu quero assim e pronto, acabou, goela abaixo. Porque depois, se você não conversar bem com a sua esposa, aí o seu perigo é maior, porque ela pode te boicotar, aí ser aquela mãe que faz aquele papel péssimo
que ela tá dando um tiro no pé dela e da família, né? Que chega e fala, ai, não dá bola pro seu pai, não, ele é muito exigente. Isso aí, ó, mãe, para de fazer isso, hein? Se seu marido falou alguma coisa na frente das crianças que você não gostou, não corrija ele na frente das crianças. Não diminua a autoridade do pai na frente das crianças. Para as crianças, o pai e a mãe estão ali, são Deus, entende? Para elas, são a autoridade máxima da casa. Se vocês dão uma brecha de desentendimento, assim a criança já percebe que há alguma ruptura ali, ela vai querer entrar por aquela brecha para fazer daí o que é o interesse dela, que muitas vezes não é o saudável, não é o melhor para ela. Então, pai e mãe alinhados, e mãe não tire a autoridade do pai. O pai tem que ter consciência da sua autoridade, que é isso que eu estou falando, porque tem muito homem aqui que não... Aqui, que eu digo não é aqui, né? No mundo atual, que não tem mais essa consciência dessa autoridade. Então, pai, tenha consciência da sua autoridade. Você é a lei em casa. Você representa a lei em casa. Mas, aplique essa lei e determine a lei em conformidade com a sua esposa. Os dois em acordo, para que nenhum fique boicotando o outro. Não pode acontecer de maneira alguma que quando o outro sai de perto, a mãe sai de perto ou o pai sai de perto, aquele que sobrou, né, fala para as crianças, não dá bola para seu pai ou não dá bola para sua mãe é louca mesmo. Sua mãe fala muito. Gente, eu já vi isso acontecer. Com adolescente, principalmente. O pai que quer ser o legalzão pro filho, vai lá e fala, não, sua mãe é chata mesmo. Mulher é assim mesmo. Mas está falando para ele assim, não obedeça a sua mãe, tá tudo certo. E a mãe que fala o contrário também. Não, seu pai é muito brusco. Não, seu pai é muito rígido. Não dá bola, seu pai é muito quadrado. Você nunca pode falar isso. Nunca. Você estraga seus filhos. Agora você pode chamar seu marido e falar, escuta aqui, você está sendo muito grosseiro com as crianças. Tem que falar com delicadeza. Não precisa, vamos supor, um pai que xingue, né? Não é para exercer a autoridade assim, desrespeitando, né? Não vai falar, filho, seu desgraçado, faz isso. Não. Então a mãe vai chamar essa atenção no particular. E o pai também. Vai chamar aquela mãe de lado e vai falar, você está cobrando demais do nosso filho. Ele tá com suas crises, está adolescente, enxergue que você está exigindo bastante dele. De repente, na casa, nos afazeres domésticos, ele está numa fase de vestibular, ele está estressado. Aí o pai vai falar no particular. Aí depois, quem deu a bronca, vamos supor, a mãe foi lá e deu a bronca, ou o pai vai lá e conserta. Fala, filho, sabe o que é? Eu andei pensando... E eu acho que, olha, eu vou fazer uma exceção, eu acho que você está estressado, então vou te liberar desse encargo, de lavar a louça, por exemplo, para você poder estudar. Mas é estudar, hein? Não é enrolar e tal. Enfim, então, você veja, a mãe, ela não vai chegar lá e falar, então seu pai me corrigiu e me deu uma bronca e por isso... Não, e nem o pai. Chegar e falar, sua mãe não quer que eu fale assim com você, viu? Então, desculpa, tá? Não. Você mostre que você pensou. Você não precisa contar quem que corrigiu quem, que houve uma discussão no particular ali do casal. O que é do quarto fica no quarto. Então, você vai lá e volta e fala, sabe, filho, eu repensei, não foi legal o jeito que eu falei com você, não. Você me desculpa. Então, agora vamos de mais uma música, mais um intervalo, porque vocês precisam de um intervalinho. Eu vou tomando meu cafezinho aqui e já a gente volta para encerrar. Tanto pranto trago em meu coração, não dá mais pra viver assim. Teu amor
gente insiste em me esperar. Hoje eu decidi voltar. Sei que não sou digna de ser chamada filha. Trata-me assim, como tua serva. Eu quero ser tudo que eu tinha. Eu gastei no mundo. Só o que restou foi a solidão, a dor e o chorar. Filha, bem antes de você decidir voltar, meu olhar já lhe procurava, meu abraço é amor de pai e será sempre seu. Passe o tempo que passa, amor de pai não acaba. Quando acaba a gratidão, ele só aumenta. O pai só no filho pensa e na sua volta. A sua solidão foi a mesma que a minha, pois não há dor maior para um coração de pai que um filho distante. Sim, meu pai, voltei. Eu estava perdida. Filha, Mas hoje retornei. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltando aqui, quero agradecer a todos que estão mandando comentário. Minha avó, minha mãe também, Patrícia, Gilma, Flávio, todo esse pessoal, Eliane também. Pessoal que está ouvindo lá na Paróquia Santa Rita, o meu abraço. Pessoal que está ouvindo até da Alemanha, que tem a nossa filial da rádio. O pessoal montou lá na Alemanha, olha que chique. Para os brasileiros que estão lá, eles podem ouvir. Todos vocês, meu pai, um beijo para o meu pai novamente, porque olha, poucas vezes eu falo que eu amo meu pai, mas eu amo. Então fica aí, pai, um beijo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar eu amo, enfim, mas aí a distância aqui, ó, fica já a minha declaração, tá bom? Feliz Dia dos Pais, pai. Também feliz Dia dos Pais aos avós, aí não sei se meu avô tá ouvindo, meu avô José, muito importante na nossa vida também. Meu avô Lavo, falecido, que está ouvindo do céu, espero que ele esteja no céu, que também está ouvindo. Vejam, os pais têm um papel tão importante, gente, olha só, o pai repercute. O pai que é o avô, né, que agora é pai, depois vira avô. Como essa autoridade é maravilhosa. E não é à toa que Deus quis ser chamado de pai. Então veja, existe um paralelo aí. Deus é o pai, ele nos acolhe, nos ama, nos guia, nos recebe sempre de braços abertos, não importa o que nós façamos,
Ele mesmo nos disse na parábola do filho pródigo, não é? Chega aquele filho todo imundo que desobedeceu o pai, quis que o pai morresse, porque quando ele fala, me dá a minha herança, quer dizer assim, velho, não morreu ainda? Me dá logo esse dinheiro. Quer dizer, ele quis que o pai morresse e abandonou e ignorou. E quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, põe um anel no dedo, que representa assim, dá toda a dignidade daquele filho, mostra para ele, você continua sendo meu filho ali com anel, digamos assim, você continua sendo príncipe, você pode ter comido comida de porco, mas você é príncipe, não se esqueça disso. E o nosso Pai Deus, ele quis ser chamado de pai justamente por isso. E assim como nossos pais, ele nos deu os limites. Falou, filho, você quer ser feliz? Vou te dar os limites aqui. Você vai me amar sobre todas as coisas, você vai obedecer os seus pai e mãe terrenos, obedecer enquanto é criança, honrar enquanto for adulto, tá? Existe essa distinção. Depois da maioridade, a gente não tem o dever de obedecer mais pai e mãe. Mas a gente tem o dever de honrar. Isso significa não ficar falando mal nem difamando para todo mundo. Não ficar reclamando do pai e da mãe para todo mundo. Então, enfim, os 10 mandamentos, né? Não matar, tudo isso, né? Esses são os limites, é a lei que Deus nos pôs. Então, vejam que Deus é pai. E Deus admira essa figura. Lógico, assim como admira a figura da mãe, porque nos deu uma mãe e quis que o mundo fosse salvo através de uma mulher e uma mãe. Então, Deus igualmente honrou as mães. Mas agora, como o programa é dos pais, estou dando essa ênfase aos pais. Pai, você é o tutor, o educador dos seus filhos. Não deixe tudo na mão da sua esposa. Não delegue tudo, por mais que você trabalhe fora, por mais que você seja o arrimo de família, que muitas vezes é. Que você tenha que trabalhar muitas horas por dia, não esteja presente. Talvez você não esteja presente na hora que os filhos acordam, na hora que os filhos vão dormir. Mas sábado e domingo, você pode levar seu filho para o parque. Você pode ensinar seu filho a andar de bicicleta. Olha só, geralmente é o pai que nos ensina a andar de bicicleta, não é verdade? O pai nos ajuda a passar pelas situações mais desafiadoras da vida. Porque enquanto a mãe vai lá e fala, ai, coitadinho, mas vai se machucar, vai cair da bicicleta e tal. Muitas vezes, nem toda mãe é assim, né? Eu já não sou. Eu tenho um quê de coitadinho, mas um outro... Eu tenho um lado mais rígido, é que eu vou lá e falo pro filho, não, você vai cair mesmo, mas é normal. Gente, lógico que para mim, eu sou super medrosa. Eu sou uma pessoa que eu não aprendi nem a dar cambalhota quando eu era criança, porque eu tinha medo de quebrar o pescoço. Eu sou muito medrosa, mas não preciso mostrar isso para os meus filhos, tá? Porque a minha insegurança eu não preciso passar para eles. E eu quero que eles sejam melhores. Então eu falo, não, filho, olha só, é assim mesmo. Eu tenho uma filha que quer ser skatista também. Ela é a mais, assim, espivitada, é a do meio. E ela se arrebenta, ela comprou o skate sem saber andar, e ela sobe em cima do skate, ela cai do skate, ela sobe de novo. Aquilo me dá uma agonia de ver. Mas eu falo, não, é isso aí, filha, parabéns. Porque, gente, é assim mesmo. Tudo que você vai fazer na vida, a gente erra e acerta, e a gente tem que saber que é assim mesmo. Mas o pai, ele tem esse papel de como ele representa a lei e os critérios, e o que é certo e o que é errado, ele muitas vezes é aquele que nos motiva a ir além, a fazer as coisas mais desafiadoras. A mãe, às vezes, está protegendo. Ai, filho, meu filho vai estudar fora, meu filho vai prestar vestibular fora. Não, meu filho. Aí aquela mãe é emoção, né? Aí vai chegar o pai, e tem que chegar o pai, e dar aquele critério de razão. Como eu falei, desde Freud lá, que chega e fala assim, não, seguinte, acabou essa relação. Agora o filho vai embora. A gente deu base, deu critério, ensinou, a gente confia. Filho, eu confio, é isso aí. Vai lá e se arrebente. Mas depois que você se arrebentar, você volta aqui. Você sabe que eu tô aqui. Mas pode se arrebentar, porque isso faz parte. E esse é o papel do pai. Pai, não seja banana. Gente, pai banana é terrível. O pai não pode ser banana. É o pai, autoridade,
né? O padre, que também é autoridade na igreja. A gente precisa de autoridade. Se o pai fica em cima do muro, o que acontece? Um monte de desorganização na família. Um monte de rolos, brigas, pecados também, tudo isso. Por quê? Cada um quer puxar para o seu lado. Se não tem autoridade, a mãe vai fazer uma coisa, quer dizer, se a mãe não tem uma boa autoridade também, tá? Porque às vezes se o pai é um banana, mas a mãe exerce bem esse papel de autoridade, aí beleza, bota a ordem. Mas não deveria. Deveria primeiro o pai ser autoridade. Mas vamos supor, a mãe não concorda com o pai, ela anula o pai, o que o pai fala, ela faz o contrário, o filho faz o que dá na telha dele, porque se o pai e a mãe, que são a autoridade ali, não estão alinhados, ele que não vai seguir nada, né? Se os dois não se entendem, então ele que vai fazer o que ele quiser. Se o pai fica em cima do muro, o que acontece? O mundo começa a despencar em volta. O pai tem que ser aquela autoridade, aquela figura que chega e fala, agora chega, isso aqui não é aceitável. E pronto, e acabou. Com amor, com respeito, mas fala e bota o ponto final. Se o pai ficar com muita dosinha, que é o problema atual, que é o pai feminilizado, que esses homens já estão sendo criados numa cultura tão anti-masculina, né? Que assim, até você ser autoridade parece que é uma coisa ruim. Aí o pai fica com medo. Ai, meu Deus, mas se eu falar assim, eu vou afastar meus filhos. Não, você tem que se posicionar. Um pai que ama, se posiciona. O pai banana não leva a nada. Os filhos vão ficar sem critérios morais, vão ficar na dúvida, vão seguir caminhos errados. Você quer que seu filho siga um caminho certo? Você dirige para ele qual é esse caminho. Não fique em cima do muro. Não fique só como um observador distante, só olhando, né? Vamos ver onde que isso vai dar. Seja um pai ativo. Seja um pai presente. Então, meus queridos, vejam, o pai é muito importante. Hoje acho que eu falei bastante. Se tiverem mais dúvidas, vocês vão mandando os comentários aí, eu estou atenta, tá bom, gente? Então, pai, seja presente, use sua autoridade. Eu foquei muito na questão da autoridade, porque realmente é uma coisa que falta hoje em dia, que os pais estão nessa dúvida e as mães estão querendo suprir os homens nesse quesito. Mas também tem um outro aspecto importante. Pai, esteja presente, brinque. Assista filme com os filhos, saiba participar também da educação dos filhos. Não delegue tudo para a esposa. Não deixe só a esposa decidir qual que é a melhor escola para os filhos, qual que é o melhor método, como que a gente vai organizar a rotina. Esteja presente, participe. E você vai dar segurança para os seus filhos se você estiver participando. E daí a chance de você boicotar a mãe é muito menor. Porque daí vocês alinham as coisas juntos. E daí ninguém vai ficar falando pelas costas, né, para os filhos. Ai, foi seu pai que decidiu. Ai, foi sua mãe que decidiu. E antes de encerrarmos, quero fazer aqui um merchan. Do meu curso, eu estou lançando um curso chamado Curso Lar com Virtudes. Eu falo muito de virtudes com vocês porque eu acredito que as virtudes são a base. A gente precisa mostrar para os nossos filhos como viver as virtudes. E a gente não tem mostrado, muitas vezes, porque desconhece. Os pais não sabem nem quais são as virtudes cardeais, não sabem as virtudes teologais, e que delas derivam depois as pequenas virtudes. Outras pequenas virtudes, cordialidade, generosidade, a bondade, a alegria, bom humor. Então, a gente tem que mostrar o caminho das virtudes para os nossos filhos. E eu acredito que um lar com virtudes faz muita diferença. Então, por isso que eu estou lançando o curso Lar com Virtudes. Se vocês quiserem se inscrever no curso, o preço está promocional até o dia 21 agora, de agosto. Está 147 e depois eu vou subir para 197. Então, aproveitem e se inscrevam já. É o curso Lar com Virtudes. Sabe a Casa dos Três Porquinhos? Antes, eu sei que já deu o horário, mas eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante. Sabe a história dos três porquinhos, né? Vocês sabem, todo mundo conhece. Chega o lobo, derruba a casa de palha, derruba a casa de madeira, e a casa de tijolo não foi derrubada por quê? Era um lar com virtudes. Era firme.
Um lar que tem virtudes, que cultiva virtudes, lógico, tem desentendimento, somos humanos, não somos perfeitos, estamos buscando a virtude, mas não quer dizer que nós já temos, porque para ter é um trabalho, um esforço. Mas aquele porquinho construiu a sua casa com virtudes. Ele aprendeu a ser laborioso. É a virtude da laboriosidade, fazer o seu trabalho bem feito. Não foi preguiçoso, ele foi diligente, ó, a virtude da diligência. Então, veja, ele construiu aquela casa forte. E os outros irmãozinhos que construíram de palha, foi aquele que foi preguiçoso, fez nas coxas, fez mal feito, fez correndo. Qualquer tempestade derruba. Qualquer soprinho do lobo já derrubou, foi para os ares aquela casa. Então, um lar com virtudes é a força. Um lar com virtudes nos fortalece, é sólido. Então, fica aí a minha propaganda. Ah, legal, tem um link. O Luciano aqui está me falando que já tem o link. É o www.isabela-bacarim.adv.br/curso Lar com Virtudes. Vocês podem se inscrever lá. Se tiver alguma dúvida, algum problema quanto à inscrição, entre em contato. Antes de encerrar, então, lembre-se de divulgar esse vídeo, divulgar a nossa rádio maravilhosa, com esses conteúdos riquíssimos. Essa rádio dá uma abertura maravilhosa. Se a gente deixar esses conteúdos entrarem na nossa vida, eles fazem a diferença sim. Então divulgue. Se você gosta dos seus amigos, você gosta dos seus familiares, eu tenho certeza que gosta, mande conteúdo bom para eles. Não fique só mandando meme e piadinha de WhatsApp, não. Mande coisa boa também. Mande esse vídeo por aí. Dê like, curta, por favor, isso é importante. E seja um benfeitor da nossa rádio. Entre em contato aqui, porque a partir de R$20 de contribuição, você pode ser um benfeitor. Você ajuda a manter a nossa rádio. Tá bom? Gente, feliz Dia dos Pais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenham uma ótima semana, né? Um final de semana muito bom. Dia dos Pais abençoado. E vamos ouvir mais uma música aqui para encerrar, tá bom? Um beijão. Até a próxima semana. Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Bom, falando em heróis, eu tenho um herói que é uma grande... Olha só o que eu sou, é o que você me ensinou. Mesmo sem perceber, tudo que eu sei fazer de bom, copiei de você. Pai, olha só o que eu sou, olha bem, é o que você me ensinou. Mesmo sem perceber, tudo que eu sei fazer de bom, copiei de você. Até as piadinhas. Você dizia, filho, aonde você vai? Que horas vai voltar? Quem vai te acompanhar? Me ensinou a amar. E quando esteve longe, nunca deixou de cuidar. E hoje eu digo, pai, aonde você vai? Que dia vai voltar? Quero te acompanhar. Também não quero ficar nenhum dia mais sem te encontrar. Não sei até onde vai a vida aqui na terra, pai, mas sempre vou sonhar os sonhos teus. Eu posso confiar no teu amor, se eu posso te chamar do mesmo nome que eu chamo Deus. Luiz Azevedo no violão.